Oi, meus amores do segundo período. Estou morrendo de saudade de vocês. Desejo a vocês um excelente segundo semestre letivo. Nós vamos trabalhar com essa disciplina que é uma delícia, que é o Fundamentos da Educação Infantil. E para começar a nossa disciplina, nada como a gente contar a história da infância. Em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam que a nossa disciplina ela é muito histórica. Ela é muito bacana, porque vocês vão entender como que a nossa educação infantil chegou até o ponto que nós temos ela hoje. Então, como começou essa história da infância? Para a gente começar, a gente tem que pensar nessa pergunta aqui. O que é infância? E a resposta, meus amores, varia muito. A infância, ela é colocada geralmente em um pedestal nas nossas memórias, né? Quando alguém te pergunta assim, como foi sua infância? A maioria vai falar assim, fase boa, eu não tinha responsabilidade, eu não tinha que estudar, trabalhar, né? Eu só tenho lembranças felizes. Então, na minha família era muito bom, eu brincava demais, eu tive avós maravilhosos, eu tive muito primo, era tudo uma festa. Na escola, a minha lembrança quando eu era pequeno é só de brincadeira, de turma boa. Na rua, né, tinha aquelas brincadeiras que a gente fazia na rua, a gente chegava da escola e ainda ficava ali na rua brincando um pouquinho. Meninos, normalmente esse é o resgate que a maioria das pessoas mais velhas vão fazer da infância, né? Então, analisando um pouquinho, hoje, vamos olhar a infância que nós temos. Em família, né? Quem cuida? É a mãe? A avó? O irmão? Como que é a estrutura familiar? Tem tempo em casa? E na rua? Tem brincadeiras de rua? Amarelinha, pega-pega. As crianças têm tempo para brincar? Na escola, né? Vocês lembram da sua primeira professora? Né? Vocês lembram dos amigos, das regras? Havia castigo? As lembranças de escola que vocês têm são boas? Será que se nós perguntarmos para uma criança hoje, ela vai se lembrar da sua primeira professora? Vai ter lembranças boas da sua escola? Será que a infância é um tempo de alegria, brincadeira, despreocupação? Bom, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da infância que aparece no dia a dia nos jornais do nosso país. Meninas de 11 anos se prostituem por R$ 1,99. Trabalho infantil fere 5 por dia e mata 1 por mês. A infância, como um tempo de alegria, fica sendo algo um pouco utópico diante da realidade brasileira. O que é uma utopia, né? O que é algo utópico? Um sonho. Hoje, muitas crianças brasileiras têm essa realidade que vocês estão vendo aqui, ó. Elas estão trabalhando, elas estão se prostituindo, elas estão morrendo. Tem crianças trabalhando em carvoaria, em canavial, tem criança trabalhando em pedreira e elas quebram pedras e aqueles cacos de pedras ferem seus olhos e elas ficam cegas. Então, nós temos que analisar com muito cuidado o que é essa infância. Precisamos falar um pouquinho do contexto da infância do Brasil hoje. Hoje nós temos 3 crianças. Criança como sujeito incapaz, criança como objeto de controle e criança como mercadoria. Então, meninos, tem que haver uma mudança nessa criança aí que nós estamos vendo. O que é uma criança como sujeito incapaz? A criança é uma pessoa em situação de desenvolvimento. Ela está passando por processos cognitivos, processos de relações, aprendizagens, que são típicas dessa fase da vida. Então,
A ideia de incapacidade reflete na ideia de desenvolvimento, não como uma sucessão de etapas ou enquadramento por faixa etária. Está faltando o conhecimento da fase de desenvolvimento na qual a criança se encontra e está sobrando o rótulo de incapaz. Está havendo uma mediação autoritária e não uma mediação pedagógica e afetiva. O padrão está sendo: a professora manda, a criança obedece. E o padrão não deveria ser esse. Precisamos mudar. O que seria essa criança como objeto de controle? Bom, para que ela não exista mais, temos que resgatar o papel do educador, afastar o autoritarismo para uma realidade pedagógica que possa dialogar, refletir, entender as hipóteses que as crianças elaboram. A negligência e autoritarismo de pais e professores são males perversos, gente. Elas provocam danos às crianças para o resto da vida. As crianças precisam ser ouvidas. Criança é sujeito de direitos, de responsabilidades, tem história, capacidade de tomar decisão. Precisamos resgatar o papel do educador. Criança como mercadoria. Por quê? Porque é um bombardeio de demandas que gera na criança um desejo vazio. A criança quer. Porque a mídia trata a criança como consumidor. Então, tem que ter a mudança que a mídia trate a criança como cidadão. A gente não pode ver um bebê comendo um hambúrguer do McDonald's, mas é quase isso que a gente está vendo hoje, né? Então, tem que haver uma mudança. Logo, as crianças não têm vivido infância, nem na escola. A ausência da infância não é próprio da classe popular, gente. Tem que ter desafios. E os desafios são reconstrução de diálogo, o reconhecimento da diferença do outro, ressignificar a infância na vida adulta por meio da rememorização, reapropriação. Lembrar que nós já fomos crianças um dia. Isso é super importante para a gente trabalhar com a educação infantil. Todas as vezes que a criança fizer algo, lembre-se que você foi criança um dia. Isso vai fazer toda a diferença. Pensa nisso. Para tratar a infância, é preciso ter um olhar sobre a diversidade. A forma de entender a infância vai mudar quando a gente conseguir romper a tradição de uma relação adultocêntrica, o adulto mandando em tudo. Temos que tratar a criança não por aquilo que ela vai ser ainda no futuro, mas tratar essa criança por aquilo que ela já é. A criança não é um ser que vai ser feito pelo adulto. Essa visão impede o adulto de perceber as capacidades das crianças. Então, vamos pensar na infância. Quando surge a infância? A ideia de infância é inata ao ser humano, ou seja, desde que o ser humano se constituiu como sociedade, que ele entende que existe uma faixa da vida que é chamada infância? Não. O conceito de infância foi socialmente construído. Nós temos a tendência em achar que certos sentimentos são naturais, né? A gente tem a tendência de achar, por exemplo, amor materno. Toda mulher tem amor materno. E sempre houve esse conceito de infância. Errado. Isso não é inato ao ser humano. O ser humano não nasce com esse conceito, né? Isso foi construído pela sociedade a partir do período da Revolução Industrial e o início da Era Moderna. Existe um autor chamado Franco Fraboni, que ele divide a infância em 3 partes. Infância negada, no século XV, que a criança era uma criança adulto. Infância industrializada, século XVI até o século XVIII, que a criança era filho
do adulto. E a infância de direitos, século XIX até hoje, que a criança é um sujeito social. A criança, adulto da infância negada, né, você tem várias obras que tratam sobre isso. E o livro base é do Philippe Arié, chamado História Social da Criança e da Família. Gente, não existia a ideia de criança. A arte desconhecia a infância. A criança, ela compartilhava o mundo dos adultos em todos os lugares. Então, crianças e adultos tinham os mesmos jogos, as mesmas brincadeiras. Nessa pintura aqui, ó, do Bruegel, do século XVI, você vê adultos e crianças brincando juntos, tá? As crianças, elas eram vistas como adultos em miniatura. Não tinha um espaço separado para o mundo adulto e para o mundo infantil. Nas pinturas, as roupas, o corpo, as expressões faciais das crianças era de adulto. Olha, tem músculo, gente. Tem cabeça de homem, só que eles pintavam em tamanho reduzido. Isso para eles eram as crianças. O respeito às crianças, então, era algo totalmente ignorado. Os adultos permitiam tudo diante delas. Linguagem grosseira, ações e situações escabrosas. Elas ouviam, elas viam tudo. Elas se vestiam como adultos, tá vendo? Até o século XVI, a sociedade não dava muita importância para as crianças. Por quê? Porque as condições de higiene eram péssimas, a mortalidade infantil era enorme, então a criança era vista como um ser que o adulto não podia gostar dela muito não, porque ela ia morrer. A qualquer momento ela podia deixar de existir, a mortalidade infantil era altíssima. Existia, gente, muitas pinturas assim, crianças mortas, crianças de mão dadas com caveiras, fazendo alusão à morte, porque isso era natural naquela época. As crianças que conseguiam chegar aos 7 anos, elas eram introduzidas no mundo adulto sem nenhum preparo, para que junto dos mais velhos aprendessem as profissões que elas iam ter quando crescessem. Elas eram tiradas da família, criadas por famílias estranhas, aprendiam todo tipo de serviço doméstico, e esses ensinamentos eram considerados super importantes naquela época. A escola existia? Sim, mas era reservada à formação do clero. Não tinha função de formar ou de instruir crianças. Na Idade Média, não tinha nenhuma palavra específica para criança. Olha só a curiosidade, o termo criança já foi usado para designar soldados. A preocupação, então, era ter muitos filhos, para que eles cuidassem dos pais depois. Isso, gente, não significa uma ausência de sentimentos com a criança, mas como tinha uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade, criar laços afetivos quase não existia. A infância industrializada, essa marcação dessa fase, ela não é exata, né? Mas mais ou menos a partir do século XVII. É um marco importante para despertar o sentimento de infância. Através de quê? Da religião católica e protestante, que contribuíram muito para construir esse sentimento de infância. As mudanças foram lentas e graduais. Por quê? Porque a igreja começou a falar que tinha uma alma infantil. E aí, a criança não podia morrer sem ser batizada. Então, ela passou a ser o centro das atenções maternas e familiares. Qual foi o primeiro sentimento? Paparicação. As crianças passaram a ocupar um lugar no mundo, na diversão, nas brincadeiras dos adultos. Elas eram engraçadinhas, né? A maternidade e o cuidado com as crianças só começou a mudar a partir do século XVIII, que as mães passam a ser vistas como cuidadoras dos filhos. Surgiu então a noção do amor materno. As amas de leite foram substituídas pelas mães para cuidar da criança. E essas coitadas dessas amas de leite foram acusadas de promulgar maus hábitos e não ter cuidado com a saúde das crianças. Começou a ter uma noção de higiene
e cuidado com a criança. E aí a mortalidade infantil começou a cair com a higiene, as primeiras vacinas e o controle da natalidade. Chegamos no século XVIII com 2 fatores decisivos para a ideia da infância: a Revolução Industrial, que formou a família moderna, e a popularização da leitura, né, que fez com que famílias de classes mais altas colocassem as crianças na escola. Mas essa escola, ela era voltada para conhecer, para corrigir. Tinha como foco bons costumes e uma preocupação moral. A educação começou a abrir escolas só para os mais ricos. A criança passou a ser vista como bom selvagem. Essa ideia é do filósofo francês Jacques Rousseau. Ele acreditava que a criança doce e dependente precisa ser educada para poder ser civilizada. Ela é o começo e a origem do adulto, ou seja, a vida adulta é o objetivo final. A educação, então, tinha que tirar as crianças da irracionalidade, tornando essas crianças racionais. Nas classes pobres, o Estado era encarregado das crianças que as mães não podiam criar, com a roda dos expostos e com os orfanatos. As mães abandonavam as crianças lá para serem cuidadas pelas freiras. Com a abertura das escolas para as crianças, houve uma clausura, muita disciplina, muito controle, muita vigilância, para que a criança tivesse menos contato com o mundo adulto e pudesse ser preparada para ele. E a igreja foi encarregada desse aprendizado. O sentimento de infância corresponde a 2 atitudes contraditórias, então. A primeira, a criança ingênua, inocente e graciosa, é traduzida pela paparicação dos adultos. Se contrapõe à primeira, a segunda, que torna a criança um ser imperfeito e incompleto, que precisa ser moralizada e educada pelo adulto. Surge, então, a imagem da criança como um anjo, um testemunho de inocência, próxima de Cristo, dando um caráter cristão à educação. No século XIX, a escolarização universaliza a infância. Todas as crianças deveriam ser iguais, independente das realidades dela. O governo se dá pela escolarização. Então, a criança começa a ser conhecida e estudada. Normatiza-se e governa-se através da captura e disciplinamento das escolas e dos currículos. Chegamos à infância de direitos do século XIX, XX até o século atual, quando a criança vira um sujeito social. Existe um novo conceito de infância, uma ideia de proteção. Surgem novas ciências como a psicologia, a pedagogia. A escola toma outro rumo, proíbem-se os castigos físicos e o objetivo também muda. Formação agora é acadêmica, científica, psicológica e cidadã. Surgem pensadores que dizem como se deve educar as crianças. Comênio, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Montessori, entre outros. Os direitos universais das crianças, eles são preservados, porém, vemos uma nova adultização da infância. Vemos crianças trabalhadoras, vemos crianças superprotegidas, vemos crianças adultos. Há uma contradição entre a teoria, que a infância é um mar de rosas, e a prática, que depende da condição socioeconômica e do contexto em que a criança está inserida. A proliferação de práticas em defesa e preservação da infância. Porém, milhões de crianças são tratadas como se nada tivesse mudado ao longo dos séculos. Então, gente, essa imagem aqui de crianças negras e brancas no Brasil nos mostra como as infâncias foram e são diferentes. Crianças trabalhavam em fábrica no início do século XX. Crianças trabalham hoje em olarias fazendo tijolos. A construção das infâncias, temos que lembrar sempre
que existem muitas infâncias diferentes entre si, por condição social, por idade, sexo, pelo lugar onde a criança vive, pela cultura, pela época, pelas relações com os adultos. Seria o fim da infância? Com os meios de comunicação de massa, as crianças passam novamente a partilhar o mundo dos adultos na segunda metade do século XX. Hoje, muitas crianças têm obrigações e compromissos iguais aos dos adultos, tanto na classe baixa quanto na classe favorecida economicamente. Na classe baixa, as crianças trabalham para ajudar na sobrevivência da família. Nas classes altas, elas têm compromissos diários com balé, com judô, com futebol, com inglês. Então, gente, nós temos hoje uma criança adulto. E aí, a pergunta é: o que é ser criança? Então, nós vamos praticar construindo uma linha do tempo, com rodas de conversa, e eu vou disponibilizar para vocês um documentário chamado A Invenção da Infância, que vale muito a pena ver. Ficamos por aqui, né? O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas escutem ele com muita atenção e nós vamos conversar sobre essa infância, porque é muito importante para a gente entender como lidar com essas crianças, né? Que são fundamentais para nos tornarmos excelentes pedagogos. Um beijo grande para vocês, até a próxima.